Há muito tempo que os torcedores do Flamengo querem essa notícia e o Flamengo finalmente abre conversas com Nicolas de la Cruz, jogador do River Plate. Jogador do River Plate está em negociação com o Flamengo. Esse jogador já interessou o Flamengo em outros momentos e finalmente os torcedores do Flamengo têm essa notícia que é uma notícia muito boa. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando esse canal. E para esse canal crescer só depende de você. Se inscrever no canal não custa nada, deixar o like não custa nada. E é isso, vamos para o vídeo. E teve uma notícia aqui muito boa sobre o Pedro. Pedro que treinou normalmente hoje. Pedro que se lesionou, infelizmente ficou de fora de alguns jogos importantes, principalmente no jogo contra o Fluminense, que a gente sentiu muita falta de um jogador ali para cabeceio, um jogador para a jogada final do Flamengo. Faltou esse atacante. Infelizmente o Gabigol ele não consegue fazer essa função e o Pedro ele fez muita falta nesse jogo. E o treino de amanhã vai definir se o Pedro tem condições de jogo no domingo. Tomara que ele tenha condições de jogo para ele voltar o mais rápido possível a atuar no Flamengo. Temos o jogo contra o Corinthians no domingo e amanhã tem um treino e esse treino vai definir se o Pedro pode ou não ser relacionado para a partida. Vamos aqui torcer para que o Pedro ele consiga, de fato, voltar a atuar o quanto antes pelo Flamengo. E uma notícia muito boa também é que o Mateuzinho tirou o gesso. Mateuzinho que infelizmente teve uma lesão muito séria, que foi uma fratura, ou seja, ele quebrou a perna. Ele tirou o gesso e já vai começar a fisioterapia. E ele está previsto para voltar a atuar lá pelo final de junho ou meados de julho. Vai depender da evolução dele, da lesão dele. Foi uma lesão séria, foi no jogo contra o Vasco, quando ele foi chutar a bola para interceptar. Ele acabou chutando a perna do Figueiredo e acabou fraturando o seu tornozelo. Infelizmente a gente ficou sem o Mateuzinho. O Mateuzinho nunca foi aquele jogador que a gente olhasse e falasse, nossa, ele é o dono da posição. Mas quando ele se machucou, a gente viu que ele fez falta, porque o Varela também se machucou. E o único disponível para vaga nesse momento está sendo o Wesley ou o Fabrício Bruno, quando o Sampaoli inventa de colocar ele na lateral. E ontem teve uma polêmica que o pessoal já aproveita para lacrar em cima do Flamengo, para conseguir likes, visualizações, chamar atenção, porque o nome do Flamengo chama muita atenção. E vazou um print de conversa de apostador com um jogador do Bragantino, que acabou entrando nesses esquemas de aposta. E o apostador ele falou pro jogador do Bragantino que já tinha um jogador do Flamengo que tinha aceitado um acordo com eles. E isso foi em janeiro, ou seja, no Campeonato Carioca, onde só tinha jogadores da base do Flamengo. Só que até o momento nenhum jogador do Flamengo foi citado nesses esquemas. Então, isso aqui pode ter sido usado para poder convencer o jogador de que os jogadores do Flamengo estavam aceitando, por que ele não poderia aceitar? Só que a mídia já pega isso para lacrar em cima do Flamengo e coloca como se um jogador do Flamengo estivesse envolvido, que já tivesse sido comprovado, as manchetes tudo colocam dessa forma, só que não é exatamente assim que as coisas acontecem. Não tem assim um nome citado de um jogador e não tem uma investigação concreta sobre algum jogador do Flamengo que esteja envolvido nisso. E também saiu outra matéria dizendo que no jogo do Flamengo teve um desses problemas com a aposta, só que a matéria dizia no jogo do Flamengo versus Avaí. Só que como o Flamengo é o time que mais chama atenção, colocaram como se o Flamengo tivesse envolvido na situação, porque uma manchete que você coloque o nome do Flamengo em primeiro, você com certeza vai conseguir mais likes do que você colocar um Avaí, um Figueirense, qualquer outro time que você venha colocar de menos expressão. Ou seja, você tendo alguma coisa envolvendo um dos maiores clubes do Brasil, é muito mais fácil de você conseguir likes e visualizações nas suas postagens. E a informação que saiu do Globo Esporte é de que o Flamengo realmente está negociando com o De La Cruz, jogador que tem 25 anos, jogador que o Flamengo já se interessou em outros momentos, só que não trouxe ele. O jogador ele é uruguaio, mas atua na Argentina pelo River Plate e ele é jogador de seleção. Eu pensava que ele tinha mais idade, eu pensei que ele fosse um pouco mais velho, mas não, ele é novo. Então vale a pena o Flamengo trazer ele, ele seria um ótimo reforço ali para jogar ou ao lado do Arrascaeta ou na vaga do Arrascaeta, porque o De La Cruz é um jogador muito criativo e ainda ajuda na marcação.
Ele que tinha grande chance de ir para a Europa, só que a lesão que ele teve no joelho há pouco tempo dificultou e afastou os times que estavam interessados nele. E ele, o River Plate está pedindo 10 milhões de euros para vender o De La Cruz, para aceitar vender ele. Na cotação atual, estaria custando 50 milhões de reais no nosso dinheiro. Ou seja, 50 milhões de reais que o Flamengo teria que desembolsar para poder comprar o De La Cruz. Eu não acho um jogador caro. Acho que um jogador pelo naipe dele ele tá num preço bom. O Flamengo deve contratar esse jogador. É muito mais certo que o Flamengo contrate ele do que qualquer outro jogador como o Wallace, o Wendel, jogadores que o Flamengo quis há tempos atrás e não estava conseguindo contratar porque suas equipes não liberaram. Então eu acho que é uma boa contratação. O Flamengo aproveitou que foi jogar na Argentina contra o Racing e alguns dirigentes do Flamengo se reuniram com os representantes do De La Cruz e conversaram sobre a possibilidade dele ser transferido para o Flamengo, do Flamengo comprá-lo e ele atuar aqui no mais querido do Brasil. E tudo indica que essa negociação está avançando. Isso aqui é uma notícia do Globo Esporte. E eu acho sim que ele seria uma boa contratação pela idade, pelo que o jogador entrega e por ele ser um jogador de seleção, mais um jogador de seleção no Flamengo. Seria muito interessante ter o De La Cruz no Flamengo. E a programação do Flamengo, o Flamengo treinou hoje e domingo tem o jogo contra o Corinthians. Lembrando que o Corinthians não está bem, então é uma forma do Flamengo aproveitar para conseguir pontos em cima de um time que não está jogando bem, um time que está mal estruturado. O Vanderlei Luxemburgo chegou há pouco tempo e não conseguiu ter uma vitória ainda sequer no Corinthians. Ou seja, não é agora que ele vai ter a vitória que ele quer em cima do Flamengo. Ou seja, o Flamengo tem que entrar ligado porque é um time que está desesperado para sair da zona de rebaixamento, porque o Corinthians acabou entrando porque está mal, está perdendo, nem empatando tá perdendo, tá jogando muito mal. O Vanderlei Luxemburgo ele é um técnico um pouco antiquado, um técnico um pouco atrasado nas coisas do futebol de hoje em dia. Ou seja, o Corinthians não está bem e o Flamengo tem que aproveitar. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que vocês apoiem meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. E eu vou estar sempre trazendo aqui as notícias do Flamengo, o clube mais querido e mais amado do Brasil. E é importante que você esteja sempre antenado para saber aquilo que está acontecendo. Coloca aqui embaixo o que você acha da contratação do De La Cruz, um jogador que, para mim, é uma das contratações que vai ter muito êxito se o Flamengo trouxer ele, assim como o Luiz Araújo, pelos vídeos que eu vi dele. Mas vídeos, às vezes, podem dizer uma coisa e o jogador não pode não corresponder dentro de campo. A gente tem como base nisso o Vitinho. O Vitinho tinha tantos lances assim, lances isolados, que quando pegava e juntava tudo num vídeo, o Vitinho era um craque, ele era o Ronaldinho Gaúcho. Mas quando a gente via no dia a dia, nos jogos, o Vitinho ele não tinha esse ímpeto dentro de campo, essa garra, essa vontade, aqueles dribles mirabolantes que apareciam em alguns lances que o Vitinho conseguia fazer. Ou seja, só o tempo vai dizer se esse jogador vai se adaptar a esses jogadores que estão para vir para o Flamengo. O Flamengo ele vai sim investir pesado no mercado de transferência desse meio de temporada, justamente para ver se consegue beliscar algum título, porque já passou muita vergonha, já teve muito erro de planejamento, já teve muita contratação que os torcedores até agora não entenderam e vendas que também prejudicaram o clube. No caso, uma venda foi que prejudicou muito o clube, que foi a venda do João Gomes. Porque o João Gomes ele poderia ter continuado. O João Gomes esportivamente ele entrega muito. E agora lá no Wolverhampton ele é a base de sustentação de marcação do time no meio de campo. E o Flamengo perdeu um jogador desse calibre. Infelizmente o dinheiro falou mais alto e acabou sendo vendido. Então espero que o Flamengo traga um volante também, um volante caçador, um volante que consiga suprir a falta do João Gomes no meio de campo. Pessoal, se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu.